Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Toca do Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 119. Perguntas bem interessantes, tá? Com as respostas técnicas, mas respondida numa forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, tá? Essa sessão também está muito interessante. A primeira pergunta é muito interessante, encaminhado pelo Manolo, né? Ele começou a trabalhar recentemente com hortaliças, né? E ele me pergunta se é uma tendência ou se é já uma realidade em que os produtores, a grande maioria dos produtores, né? Comprem as suas mudas para a produção, né, das hortaliças finais. Olha, Manolo, vai depender muito do local onde você esteja, tá? Aqui, por exemplo, na nossa região, Grande Fortaleza, é difícil ainda você comprar as mudas, ok? Na região, né, mais tradicional de produção aqui, que é a Serra da Ibiapaba, já existem alguns produtores, né, profissionais de mudas, né? Mas fora essas regiões, né, a gente não conhece, pelo menos eu não conheço, tá, produtores profissionais de mudas, né, de plugs, né, que a gente chama plugs, essas plântulas pequenas, tá, no substrato, ok? Então, mas é tendência, tá? A tendência é que os produtores acabam terceirizando, tá, essa situação de produção de mudas, ok? E ele fica especializado somente na produção, tá, da planta final, né? Ou da sua produção final, ok? Boa pergunta essa, viu? O Cid 235, ele me pergunta, na verdade ele me solicita orientação sobre o telado, né? Ele me pergunta qual seria o melhor telado para a produção, tá, de tomate cereja em vaso, ok? Cid, é o seguinte, você poderia utilizar o telado vermelho, né? Porque o tomate cereja também é uma planta que vai muito bem a pleno sol, tá certo? Mas eu tenho relatos, né? Tenho conversado com alguns produtores e eles mencionam a interferência positiva do telado vermelho, ok? Então você poderia fazer, digamos assim, uma pequena área, tá? Teste com o telado vermelho e acredito que você vai ter sucesso, porque a gente tem visto muitos relatos positivos com relação a isso, ok? Então são detalhes, né? E local também, tudo isso a gente tem que verificar, tá? Mas com relação aos telados, o telado vermelho eu acho bem interessante, ok? Veja a sua possibilidade, né? E tente fazer um pequeno teste, tá certo? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre os telados, eu vou deixar aqui no izinho, né? Se você puder assistir, acredito que possa te ajudar, tá certo? A terceira pergunta, a Maria Silvia de Alagoas, ela me disse aqui que utilizou o Bacillus thuringiensis, né? E
para o controle das larvas do fungus gnats, né? Daquelas mosquinhas e as larvas que comem a raiz, tá certo? E ela diz que conseguiu um controle bem efetivo e pergunta se deve continuar usando. Olha, Maria, é o seguinte, tá? Eu não sei se o fungus turigiensis recomendada para ela já é recomendada para as larvas do fungus gnats, tá certo? Eu tenho sim várias pessoas que relatam, né, o resultado bem efetivo, ok? Mas eu, como profissional, eu não posso recomendar essa aplicação para pragas, né, mesmo que tenha uma eficiência, sem ter uma recomendação, tá, do Ministério da Agricultura, tá certo? Então, eu estou aguardando isso, como todos os técnicos, né, a respeito disso, para colocar isso aqui no canal, ok? Mas por enquanto, pelo que eu sei, elas ainda não estão sido, digamos assim, aprovadas para o fungus gnats, né? No caso da larva, tá certo? Então, estamos aguardando. Assim que for, na verdade, assim que eu tiver alguma notificação desse produto para o fungus gnats, a gente vai comentar aqui no canal, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso. A quarta pergunta, encaminhada pela Angélica Sabasi, né? Ela me disse que produziu substrato à base de sabugo de milho, né? E ela conseguiu até a produção de mudas, né? Mas o substrato acabou sumindo, né? Com o tempo. Olha, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, que fala exatamente sobre essa questão, tá? Interessante, né? Porque quando você vê o sabugo e você tem o interesse em substrato, você logo pensa no substrato a partir desse material, ok? O grande problema desse material é que ela, no cultivo, né, com a presença de fertilizantes, de adubos, né, ela acaba desaparecendo, ela acaba virando pó numa velocidade muito grande, ok? Então você acaba perdendo o seu substrato, né? Mas se for uma cultura de ciclo muito rápido, como é o caso de produção de mudas, por exemplo, de hortaliças, eu acho que até você consegue trabalhar com ela desde que ela esteja na mistura com outros produtos, tá certo? Mas esse é o grande problema, tá certo? Não sei se você viu esse vídeo, né? Eu vou deixar aqui no izinho, né? Que eu falo sobre o sabugo de milho, tá certo? Bem interessante e obrigado pelo contato, tá certo? Quinta pergunta, encaminhada pela Adriana H, tá certo? Ela me pergunta uma coisa bem interessante aqui, né? Ela me disse que é estudante de agronomia, tá certo? E pergunta por que eu acabei me transformando num professor, tá? Adriana, muitas vezes a gente não sabe dizer, ok? Eu sempre gostei, eu sempre tive essa curiosidade da pesquisa, né? E sempre gostei da parte, digamos assim, de, de palestras, né? Eu sempre assistia muitas palestras, né? Naquela época não existia nada online, né? Então era tudo presencial e foi consequência da vida, né? Eu comecei a fazer o mestrado devido às pesquisas, né? E depois eu acabei, na verdade, sendo convidado,
tá? Pelo professor Heitor, saudoso Heitor Montenegro, né? A dar aula na Faculdade de Agronomia de Ituverava, né? Onde foi o primeiro local onde eu comecei efetivamente a ser o professor, tá? E daí para frente foi consequência, né? Eu fiz o meu doutorado, né? É, Trabalhei em outras universidades, como a Faculdade de Cantareira, né? Até a, a Faculdade de Agronomia em Espírito Santo Pinhal, tá? E até no final acabar sendo professor aqui na Universidade Federal, tá? Agora, se você perguntar se eu exatamente busquei isso, eu posso te garantir que não, tá? Que eu sempre gostei da parte produtiva também, né? E também da parte de extensão, né? Então, eu tive uma equipe de consultores, né? Trabalhei com mais dois colegas em consultorias, né? Trabalhando com grandes empresas, grandes produtores, até pequenos produtores, e nunca pensei efetivamente em me transformar em professor, ok? Mas as coisas vão caminhando, né? E a gente, na verdade, não sabe o futuro, né? Mas eu estou bem satisfeito, né, da gente conseguir passar informações para os meus alunos e aqui também pelo canal, tá certo? Bom, foram 5 perguntas bem interessantes, né? Vocês viram, tá? Encaminhado por vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, encaminhe para a gente, tá? Isso é muito importante para a gente, não somente para essa sessão de perguntas e respostas. Algumas dessas respostas a gente transforma em vídeo completo, ok? Para passar informações, tá? Relevantes para todo mundo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, tá certo? Clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? E principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Em todos os vídeos a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né, o Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né, as pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles, né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muito outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.